Olá pessoal, tudo bem? Aqui João Vitorino de A Hora do Dinheiro para um vídeo especial aqui no YouTube sobre planos de previdência privada. A gente está fazendo esse vídeo agora em dezembro de 2025, mas normalmente no YouTube nós temos vídeos que não tem, que são atemporais, que estão à disposição das pessoas para serem vistos em qualquer momento do ano. Porém, dezembro é um mês especial para os planos de previdência privada, os PGBLs, porque é aquele prazo máximo que você tem para fazer aportes, para ter acesso ao benefício fiscal, para ter acesso à redução da base de cálculo do imposto de renda, é um benefício bastante interessante, e a gente vai aproveitar esse vídeo hoje aqui para explicar um pouco mais para vocês. Todo mundo tem muita dúvida sobre isso. Na realidade, a maioria das pessoas acaba optando ou não, mas quando opta, quando se beneficia, não sabe bem por que aconteceu aquele benefício, não sabe o como, qual é a vantagem efetiva, e é isso que a gente pretende explicar para vocês hoje aqui direitinho. Tá bom, gente? Vamos nessa? Então, vamos começar apresentando para vocês a nossa telinha aqui, com a nossa apresentação. Boa, vamos lá, vamos fazer a nossa apresentação aqui. Deixa eu passar o mouse para cá, que hoje a gente está utilizando duas telas aqui, estamos cada vez mais tecnológicos. Então, fundos de previdência privada aberta, a vantagem tributária. O principal assunto nosso aqui será a vantagem tributária do PGBL. Tem vários assuntos do tema previdência privada, mas a gente quer focar no vídeo de hoje. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Pulou aqui, vamos voltar. Pronto. O que é importante saber? Esse é o papo de hoje, tá, gente? Então vamos lá. Fundo de previdência privada. O foco principal dos fundos de previdência privada é o longo prazo. É aquela reserva que você vai fazer para o momento da aposentadoria. Os fundos de previdência privada não são boas opções para quem tem um plano de um recurso para o curto ou médio prazo. Por quê? Porque você tem a vantagem fiscal. A vantagem fiscal ela só acontece no longo prazo. Se você retirar os recursos em prazo muito curto, você cai nas tabelas normais do IR e, portanto, não tem benefício. Ela se beneficia mesmo no longo prazo. Eles foram criados nos anos 20, 30, para que as pessoas fossem incentivadas a criar poupança de longo prazo para aposentadoria. Depois, houve uma série de problemas entre os anos 30, 40, 50, 60, até 60, de várias fraudes nos planos, os planos eram mal feitos, a regulação era uma regulação que não exigia transparência, e aí deu espaço para muita corrupção. Vários planos de previdência da época, que chamavam Montepios, quebraram, e o governo tinha que cobrir os rombos. Isso não era bom, quer dizer, na realidade, criava-se aí uma responsabilidade para o Estado que ele não tinha, e aí nos anos 2000 essa regulação foi toda reestruturada, e hoje eu diria que a regulação para os fundos de previdência é bem bacana. Nos últimos 4 anos melhorou mais ainda, porque aumentou a flexibilidade para as pessoas investirem em diferentes famílias de fundos de previdência, e também a questão tributária teve uma melhoria bastante grande em 2020, que foi o fato de você poder escolher qual o regime de imposto você vai pagar só no momento da saída. Antes não era assim, gente. Num dos planos de previdência que eu tenho, eu tive que escolher lá em 2000 e pouco qual seria o IR, qual seria o tipo de tabela que eu deveria pagar, se fosse a regressiva ou a progressiva, e na realidade foi ruim para mim a escolha que eu fiz, e quando eu passei a ter acesso nos últimos anos a esse plano de previdência, eu perdi dinheiro, e a gente vai explicar aqui como que funcionam as duas tabelas, tá, gente? Então, em primeiro lugar, a questão do longo prazo, planos de previdência são para longo prazo, para o momento de aposentadoria. O segundo característica que é muito importante desses planos é o fato de que tem uma gestão profissional, ou seja, são os fundos mesmo, quer dizer, você está transferindo a responsabilidade para definir em que papéis aplicar para um profissional, para pessoas que têm responsabilidade por isso, que têm mandato para isso. Está definido no estatuto do plano mandato, ou seja, os limites para os quais esses profissionais vão trabalhar. Então, tem o gestor do fundo, tem o administrador do fundo, tem a custódia, tudo isso de maneira segregada,
de forma a proteger os recursos dos contribuintes que estão lá, né? Então, quer dizer, o gestor não tem acesso ao recurso efetivamente, ele só consegue fazer aplicações, mas ele não poderia, por exemplo, transferir esse recurso para outro lugar, coisa que no passado acontecia o tempo todo. Então, uma segunda característica é as gestões profissionais dos fundos de previdência. O gestor tem que ser certificado, ele segue regras da Anbima em relação a qual tipo de produto que ele pode ou não investir. Então, tem uma série de regras aí que protegem o investidor. E o fato de ter uma gestão profissional, normalmente esses caras estudaram muito para isso, né, gente? Os caras são dedicados só a isso. Seria muito difícil para nós, leigos do dia a dia, pessoal que trabalha no mercado aí das 9 às 5 todos os dias, tendo um monte de tarefas, ainda ter que se preocupar em que título investir, de que forma, qual prazo. Então, esses gestores estão o tempo todo dedicados a este assunto. Então, essa é a segunda característica dos fundos de previdência privada. Terceira característica que é importante a gente falar aqui é a sucessão do patrimônio resolvido. O que é isso, gente? Uma pessoa, quando falece, normalmente ela não deixou uma herança, não deixou escrito para quem que ela vai deixar os bens dela. O que acontece? Você tem que contratar um advogado, o advogado vai abrir um processo de partilha de bens e um juiz vai determinar para quem vai ser dado esses bens, tá, gente? Então, aí, o juiz é que vai determinar para quem vão os bens daquela pessoa que faleceu, para os filhos, para a esposa, em qual percentual de cada um, tá, gente? E isso é um processo demorado, é um processo complexo e é um processo caro. Você tem que pagar o advogado, pagar custas processuais. Então, aquele recurso que a pessoa que faleceu já deixou em plano de previdência privada, no plano de previdência privada, isso está apartado. E a pessoa consegue deixar lá direitinho para quanto do plano ela quer deixar para cada um dos seus herdeiros. 5% para a esposa, o resto para os filhos, uma parte para cada um, dividido, tanto faz. E aí, a partir do momento que a pessoa falece, no máximo 30 dias, esse recurso já está à disposição dos herdeiros. Completamente diferente do modelo de você entrar num processo de partilha na justiça, que é muito complexo. Tá? Então, isso é uma outra característica e uma grande vantagem de fundos de previdência privada. E a quarta característica, que é a liberdade para definir seu benefício, a gente vai detalhar mais, que é assim: diferentemente da previdência social, que ela tem limites e ela tem médias, aqui não existe nem limite nem média. O limite e a média do valor que você pode ter direito lá no momento da aposentadoria é você que vai fazer. Se você investir muito, recebe muito. Se você quer investir 10% da sua renda por mês, enfim, o céu é o limite, é uma liberdade total da quantidade de grana que você pode investir e, portanto, do tamanho do benefício que você vai ter no momento que você vai acessar esses recursos lá na aposentadoria. Outra vantagem, outra característica que tem os fundos de previdência privada é que eles têm vários modelos de forma de resgate. Você pode resgatar 100% da renda que está lá acumulada, de todo o patrimônio que está lá acumulado, você pode resgatar metade da renda que está do patrimônio que está acumulado e o resto receber mensalmente como renda extra, como uma renda mensal, com benefício mensal. Você pode definir junto com o gestor de receber em 10 anos, por exemplo, a renda toda, 5 anos. Então, há uma flexibilidade bastante grande nos fundos de previdência, que consegue adaptar ao gosto de cada pessoa, porque cada pessoa tem um plano para quando se aposentar, um plano para o que fazer com essa grana. Então é importante que haja modelos flexíveis de resgate, e isso os planos de previdência conseguem conceder, tá bom, gente? Então, essas características são muito importantes você saber de início. Aqui a gente fez um modelinho de como funciona o sistema de previdência brasileiro. Na verdade, a gente tirou isso aqui do Ministério da Fazenda, lá da SUSEP, que é um dos órgãos que controla esse sistema, tá? O sistema de previdência. Então, o sistema de previdência está aqui, ele é separado em público e complementar, sendo o público dos funcionários públicos, tá, gente? Desculpa, sendo o público o gerido pelo Estado, e o sistema complementar gerido pelas empresas, pelas plataformas, pelos fundos. Então, o sistema público é separado em o regime geral de previdência, que é o INSS, o famoso INSS, e do lado um regime dos militares. No sistema complementar, você tem a previdência fechada,
que são as entidades de previdência complementar fechadas, que são aquelas das empresas, tá, gente? Ou seja, uma empresa pode criar um fundo de previdência só para ela, que pessoas não externas não podem contribuir, nem podem receber, e esse é fechado. As regras são um pouquinho diferentes, por quê? Porque as empresas, quando ajudam a contribuir, o seu funcionário, por exemplo, coloca R$ 100 e a empresa coloca mais R$ 100, esses R$ 100 que a empresa colocou, ela tem o benefício de não precisar pagar verbas rescisórias sobre essa verba, entendeu, gente? Então, as empresas são estimuladas a também contribuir nos fundos de previdência dos seus funcionários. E por último, o que a gente está falando nesse vídeo, é esse que está marcado em amarelo, que é a previdência aberta de entidades de previdência complementar, os fundos de previdência privada, tá, gente? PGBL e VGBL. Então, os fundos de previdência aberta, eles têm uma ampla oferta de tipos de produtos, gestão, custos e adequação, ou seja, tem gestões diferentes, porque tem vários gestores no mercado ofertando esse produto, gestores com várias características, um gestor mais novo, um gestor mais experiente aqui e ali, então isso é uma vantagem bastante interessante. Custos, tem vários custos, como existe uma ampla oferta no mercado, uma concorrência, então você tem custos bastante agressivos, ou seja, custos menores para o cliente, e isso é bacana, isso melhora a sua rentabilidade. E a adequação, o que é adequação? Você tem os fundos que são agressivos, moderados, você tem os que são médios, sabe, gente, os que são conservadores. Então, todas essas adequações estão à disponibilidade dos investidores no mercado, e isso é bom. Atenção a regras de portabilidade de renda, como a gente falou no slide anterior, você tem a possibilidade de geração de renda em modelos diferentes e, portanto, é importante que as pessoas se planejem para saber exatamente como que elas vão utilizar esse recurso. Por exemplo, a pessoa está se aposentando e deseja comprar uma casa, então é bom que ela peça para o fundo parte da sua grana já de imediato, à vista, na mão, e o resto em renda mensal, por exemplo. Então, é importante que o investidor preste atenção nisso. E na portabilidade, qual que é a vantagem? É que o fato de que, se você estiver insatisfeito com a rentabilidade que o seu fundo de previdência está te gerando, você pode modificar a hora que você quiser, e isso não tem impacto negativo nos benefícios que você já tem, por exemplo, ou do imposto de renda, da redução do imposto de renda nos aportes PGBL, tá, gente? Então, isso é muito bom, é muito importante, então fique atento. É importante que você anualmente olhe como está a rentabilidade do seu fundo de previdência, caso esteja insatisfeito, mude dele. E por último, o famoso benefício tributário. O que é esse benefício tributário que existe para os fundos de previdência privada fechado, principalmente o PGBL? A gente já explica. Mais características, né? Oferta nos bancos e plataformas, ou seja, todos os bancos, a maioria dos bancos, eu acho que todos eles, né, tem essa oferta desse produto. As plataformas de investimento, as famosas, XP, BTG, do Inter, do Nubank, todas elas têm oferta de fundos de previdência privada. E aí os três perfis principais, conservador, moderado e agressivo. Sendo conservador, em geral, aqueles fundos que têm aplicação nos produtos mais conservadores que tem no mercado, ou seja, títulos públicos, CDBs de grandes bancos, e aí você tem uma rentabilidade, espera-se, um pouco menor. Ele é mais seguro, você tem menos risco de perda de capital, porém, em contrapartida, ele tem uma rentabilidade um pouco menor. Os moderados, em geral, são fundos de previdências que misturam um pouco de títulos públicos, mas também aqueles fundos multimercados, que podem investir em moeda, podem investir em debênture, e aí você tem um pouco mais de agressividade na característica, um pouco mais de rentabilidade, mas também um pouco mais de risco. E, por último, os agressivos, que são os fundos de previdência privada, que tem uma parte grande dos recursos investidos em ações, principalmente. A gente quer considerado um título, um ativo de risco maior no mercado, e aí espera-se uma renda maior, porém com um risco maior, obviamente. Nos últimos anos, né, gente, os últimos 5, 10 anos, os fundos de previdência privada com característica agressiva não tiveram uma rentabilidade muito boa, porque a bolsa esteve em baixa. Hoje em dia, em contrapartida, os fundos que têm essa característica estão com uma rentabilidade boa, porque a bolsa está crescendo bastante, está subindo muito no último ano de 2025, principalmente. Bom, comparação rápida entre os fundos de previdência
da Previdência Social versus um fundo de previdência aberto. Então, em verde aqui o regime geral de previdência, o famoso INSS, e aqui em amarelo o fundo de previdência da entidade privada, os fundos de previdência privados. Então, características do INSS. O benefício máximo hoje, em dezembro de 2025, é 8.157,41, ou seja, não importa o quanto você contribui, esse é o teto, você não vai receber mais do que isso. Mesmo que você seja um funcionário, sabe, um alto executivo de um grande banco, que contribui pelo máximo, o que vai receber de benefício é isso aqui, 8.157, que convenhamos, né, gente, é um valor muito baixo para você ter uma vida decente. Ainda mais se você quer manter sua qualidade de vida. Pagar um plano de saúde, que é a principal preocupação de uma pessoa quando está aposentado, alimentação, sabe, roupa, divertimento, transporte, tudo é muito caro, então essa renda aqui poucos beneficiários têm acesso. Previdência Social sofre com déficits recorrentes e tempos em tempos tem que o Estado aportar recurso no regime do INSS, muitas vezes você tem que fazer reformas da Previdência. Já está se falando hoje, em 25, de fazer uma nova reforma da Previdência, porque as contribuições não vão dar conta de pagar para todos os benefícios. Por que isso acontece, né, gente? Um motivo principal é a demografia. Cada vez vivemos mais, cada vez a expectativa de vida do brasileiro é mais ampliada. Por que ela é ampliada? A saúde melhorou, as pessoas se cuidam mais, tem muito mais remédios, terapias, os hospitais, tem muito mais oferta de hospitais, isso faz com que as pessoas vivam mais. Ótimo. Em contrapartida, para o sistema tem que pagar benefícios por mais tempo e cada vez também menos pessoas contribuem. Por que menos pessoas contribuem? Mais empresas estão sendo criadas, as pessoas querem trabalhar com PJ, as pessoas querem trabalhar em outro formato e muitas vezes não pagam, não contribuem. Porque INSS não deseja, eu não acho uma ideia muito boa, acho que todo mundo deveria pagar de alguma forma, mas as pessoas tomam decisões e aí isso reduz a entrada. A Previdência Social, gente, ela é uma pirâmide legalizada, porque a grana que entra é a grana que é usada para pagar, quase que não tem ali, não tem o que fazer com o recurso no meio do caminho para conseguir rentabilizar esse recurso, é uma conta muito difícil de fechar. Em contrapartida, quando você vai para a Previdência aberta, não existe benefício máximo, você que faz seu plano, isso é uma grande vantagem. E existe a vantagem tributária, que é postergar a cobrança do imposto de renda, a gente já explica na sequência, e a história que eu falei para você da sucessão patrimonial já está resolvida, você não precisa ir para a justiça, não precisa entrar com um processo de divisão de bens, porque isso já está pronto, tá, gente? É uma grande vantagem. E a vantagem tributária? Vamos falar lá da danada da vantagem tributária. Deixa eu fazer uma comparação aqui, rapidinho, como que seria uma pessoa, então, não participante de um fundo de previdência, um PGBL, e um participante de um fundo, qual que seria o impacto em cada um? Então, olhando aqui em cima, ó, a explicação é, qual que é a grande vantagem? A gente há uma postergação, a gente atrasa o pagamento do imposto de renda no PGBL para lá no momento da aposentadoria, do resgate que a pessoa vai fazer do saldo. Então, esse R que a pessoa iria pagar, ela vai para a sua conta e você se beneficia de continuar investindo esse R até o momento da saída. Isso é uma grande vantagem, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos pensar uma pessoa que é não participante do fundo e ela tem uma renda de 200 mil no ano. Ela teria que pagar um imposto de renda aqui, ó, de 27,5, tá aqui a tabelinha, acompanha aqui o meu botãozinho vermelho mostrando para vocês. Isso é o equivalente em imposto de renda em reais de 44.238. Então, o valor que sobra para a pessoa completou suas despesas, investiu uma parte, é 155.762. Digamos que essa pessoa decida que 24 mil reais é o que ela vai aportar nos seus investimentos para aposentadoria. Esquece o PGB, ela vai investir em outras coisas, tá, gente? Então, são 24 mil, ok? Agora, comparando, se essa pessoa decidisse investir em PGBL, o que aconteceria com essa pessoa? Os mesmos 200 mil estão aqui do lado direito, quadrinho do lado direito, tá, gente? O aporte do PGBL ela faz antes de pagar o imposto de renda, então ela reduz da base de cálculo. Então, 24 mil, 200 mil menos 24 mil, o que sobra é 176 mil, e sobre esses 176 mil é que acontece o imposto de renda. 27,5 é a mesma alíquota, e aí o teu imposto de renda aqui, quando você não usa PGBL, ele é 44, ele passa a ser 37,638.
ou seja, uma vantagem, neste caso, de R$ 6.600, tá, gente? Então, esse é o valor que você deixa de pagar de imposto de renda quando você escolhe um PGBL, porque você reduziu a base de cálculo, R$ 6.600. A conta não é exatamente assim, tá, gente? Pode ser que algum purista tá vendo esse vídeo aqui vai dizer: o João é burro, o João não faz direito, ele devia ter explicado para as pessoas que também tem a história de você tem a isenção até 5 mil e, portanto, diminui menos ainda essa tabela. Ok, gente, existe isso sim, faço aqui o disclaimer, o aviso, mas para efeito de uma aula que a gente está dando aqui, explicar para as pessoas que não são tão entendidas, eu preferi não falar disso, tá, gente? São grandes números aqui, ok? Beleza? Bom, então, quem vai participar do fundo tem o benefício desses 6.600, dessa minha conta rápida. Quem não vai participar do fundo não tem esse benefício. E aí, o que ganha essa pessoa ao longo do tempo, né, participando do fundo? Então, o que ele ganha? Digamos que ele está investindo num fundo que conseguiu ter uma rentabilidade de 90% de um CDI. Digamos que o CDI estivesse a 13% ao ano. Hoje, dezembro de 2025, o CDI está em torno de 14,90 a 15, tá, gente? Mas vamos ser conservadores aqui. Digamos que o CDI fosse 13 e esse fundo está conseguindo bater 90% do CDI. Normalmente os fundos buscam bater o CDI, ser acima do CDI, tá, gente? Mas não é o que acontece na prática, então eu estou colocando aqui por conservadorismo, ele está atingindo 90% do CDI. Passaram-se 10 anos. Fiz o aporte, essa pessoa fez o aporte em dezembro de 2025, lá em dezembro de 2035 ela vai ter o resgate. Já completou os 55 anos, que é a idade mínima para ter acesso a esse recurso, e aí o que aconteceu? Ele aportou 6.600, a taxa média foi 11,7 ao ano, tá vendo aqui, ou 90% do 13, 10 anos, o valor futuro desse valor deu 19.956. E aí a pessoa disse, bom, vou ter acesso a grana, vou me aposentar, vou curtir a vida, vou para a praia. Aí o imposto que ela vai pagar é 10% na tabela regressiva, que para ela foi melhor nesse caso. Então ele pagou 1.995 aqui, ó, de imposto, valor líquido 17,961. Então isso foi o que a pessoa levou para casa, ela botou no bolso por ter postergado o imposto de renda, por ela ter tido acesso a esses R$ 6.600 que o governo, né, que o Estado disse, olha, para você que investiu, pode ficar com essa grana, investe aí no teu fundo e depois você me paga o imposto de renda. Entendeu, gente? Então é de 0 para 17.961. Então é uma grande vantagem, é bastante grana que a pessoa leva para casa por escolher o PGBL. É uma boa vantagem, sim, postergar o IR e ter acesso ao benefício fiscal. Beleza, gente? Entenderam? Espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas essa história de postergar o IR, o benefício fiscal do PGBL. VGBL não tem essa vantagem, tá, gente? Não existe essa vantagem no VGBL. Você tem que prestar atenção, tem que escolher o PGBL. Plano Garantidor de Benefício Livre e não o Vida Garantidor de Benefício Livre, que é o VGBL. Então, vamos lá. Então, alguns alertas que eu faço para a nossa aula de hoje. Então, o PGBL, você tem que declarar o imposto de renda na versão completa, tá? Não esqueça disso. Não pense que você vai escolher PGBL e vai declarar na simples e vai dar certo. Não vai funcionar. Você não vai ter direito ao benefício fiscal. 2, a data do aporte. Quem aporta em PGBL não deve fazer o aporte no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, 29 de dezembro. Por quê? Porque muitos fundos, eles demoram alguns dias para fazer o processamento e aí você pode se dar mal. Então, tente fazer esse aporte 10 dias lá, antes do final do mês, para ter garantido que a tua grana entrou certinho no teu fundo, você teve acesso ao benefício. No caso do VGBL, tá, gente? Não é o PGBL. A tributação dele é sempre sobre os rendimentos, tá? Diferente do PGBL, quando você for se aposentar, for ter acesso aos valores, o teu imposto que você vai pagar lá no dia que você for resgatar, na saída, ele é sobre o total, sobre o valor aportado, mais rendimentos, a soma dos dois é pago o imposto de renda. Aqui no VGBL, não. Ele é pago o rendimento só sobre o que foi de renda e não sobre aportes, tá, gente? Isso é uma vantagem, um benefício que o VGBL tem, que é um benefício, na realidade, porque os tributos foram pagos aqui, no início do aporte, já sobre esse valor, aquela taxa de 20%, entendeu? Não é que é um benefício, é uma forma de você não prejudicar quem está fazendo VGBL. No PGBL, quando você separa aquela grana, você tirou da base de cálculo, então não tem imposto, vai pagar o imposto depois,
No VGBL, você pagou o imposto ali, aquele 20%, que é a tabela padrão da tabela simplificada. Então, não tem por que ter imposto de novo lá na saída. Só sobre os rendimentos, né, gente? Então, é assim que funciona. Fazer comparativo sempre, não deixe de comparar um e outro, não deixe de comparar todos os fundos disponíveis nas plataformas para você escolher o melhor fundo que se adapta à tua necessidade, ao que você deseja quando se aposentar, se você vai querer ter rendimento mensal, ou uma vez só, se você quer investir de uma maneira mais agressiva, se você quer ter uma rentabilidade maior, cuidado, claro, com a agressividade, para aquele pessoal que está perto de se aposentar, porque na agressividade, nos fundos agressivos, tem uma volatilidade muito grande e pode eventualmente ter uma rentabilidade negativa. Olhar para a tabela de imposto de renda, né? É tabela, não é tabela, que é um erro, tá, gente? Desculpe aí. Tabela de imposto de renda, se você vai utilizar a regressiva ou progressiva. A regressiva é aquela tabela em quanto mais tempo você deixa o teu dinheiro lá no investimento, menor é a alíquota. Quando você deixa acima de 10 anos, a alíquota que você paga em imposto de renda é só 10%. E a progressiva, ela cobra uma alíquota maior, quanto maior o valor da sua rentabilidade que você vai pagar, tá, gente? Sendo 27,5% a alíquota mais alta, para aqueles valores mais altos que você tem, tá? Tá, gente? Beleza? Então, para terminar, fundos de previdência privada aberta, as diferenças entre PGBL e VGBL, só repetindo mais uma vez, então, em termos de benefício fiscal, o PGBL tem dedução de até 12% da renda bruta anual da base de cálculo, no VGBL não há essa dedução. A base de tributação do PGBL é sobre o valor total, aportes mais rendimentos. No VGBL é apenas sobre rendimentos, porque você já pagou sobre a base, quando você fez sobre os aportes, quando você usou o imposto de renda no modelo simplificado. A indicação, então, no PGBL, você tem que fazer a declaração no completo IR e você tem que fazer para o VGBL a declaração simplificada os anos. Uma observação para o pessoal do PGBL, tá, gente? Só tem direito ao benefício do imposto de renda, da postergação do imposto de renda, benefício fiscal, quem também contribui com o INSS, tá, gente? Observa aí, fique de olho. Se você não contribui para o INSS e vai fazer uma aplicação no PGBL e quer o benefício do IR, benefício fiscal, não vai acontecer. A regra determina que você tem que pagar, tem que contribuir no INSS para ter direito à dedução, tá bom? Planejamento sucessório, ambos os planos têm aquele planejamento sucessório facilitado do recurso desses fundos não passarem por herança, não precisar passar por um processo de formal de partilha dentro com o juiz determinando quem é quem e dando direito aos saldos, tá bom? Então, vamos lá. Recomendações finais, então. Importância da previdência privada. Oferece segurança financeira futura, ajuda a otimizar a carga tributária atual, te ajuda a organizar melhor a sucessão e você define, né, gente, qual que é a grana que você vai ter quando vai se aposentar. Você investe mais, ganha mais, se quer parar de investir agora, se quer daqui a 5 anos investir mais, se você está mudando de emprego, vai ter um aumento, vai passar a investir mais daqui a 2 anos, 3 anos, tem uma flexibilidade muito grande. Outra coisa importante, considerar o vínculo profissional e objetivos à escolha de fundos abertos e fechados, ou seja, quando a tua empresa oferece um plano de previdência fechado em que ela contribui, pessoal, aproveite, é dinheiro de graça que a empresa está te dando, então procure aproveitar. Tem muita gente que não aproveita, às vezes diz, eu preciso usar toda a minha grana, não consigo contribuir no plano da empresa, mas tente organizar o seu orçamento para que sobre recurso, para que você invista no plano de previdência da empresa, quando a empresa aporta também é uma ótima vantagem. Avalie sempre taxas, regras de resgate, aproveite os benefícios fiscais, principalmente este do final do ano, este de dezembro. E entender as diferenças entre PGBL e VGBL é essencial para alinhar perfil tributário e planejamento sucessório. Eu acho que aqui na nossa aula a gente conseguiu dar uma visão rápida e bem interessante sobre essas diferenças para vocês, tá bom? Pessoal, é sobre isso que a gente queria falar hoje. A nossa aula de previdência privada é sobre esse assunto aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que seja bacana. Faça seus comentários. Se você ainda não participa, não segue o nosso canal, siga o nosso canal, me siga nas outras mídias sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no LinkedIn, com o meu LinkedIn pessoal e também com o LinkedIn da Hora do Dinheiro, e estamos juntos. Daqui a pouquinho a gente faz mais vídeos para você sobre assuntos importantes do teu dia a dia. Valeu?